Bom dia, turma! Tudo jóia? Então vamos lá. Vamos para mais uma aula de matemática, né? Tem aluno aí perguntando, tia, mas quanta matemática? E aí a tia Aline já explicou que a matemática é uma matéria de peso, né? Tem muitos conteúdos para se falar da matemática, tá bom? Mas então vamos lá. Vocês vão abrir o livro na página 89, tá? Hoje será da 89 até a 91. E aí, após o livro, tia Aline também estará colocando uma atividade para fixar aí esse assunto de hoje no caderno de vocês, tá legal? Então vamos abrir aí a página 89, tá? E aí o assunto da página 89 é múltiplos e divisores. Só que nós não daremos todo esse assunto hoje não, tá legal? Vamos devagar aí. Hoje a tia Aline só irá falar sobre os múltiplos, tá? A aula de hoje é só sobre múltiplos, tá legal? E aí, quando nós chegarmos na página 91, tá? Que é a página do exercício de fixação do conteúdo de hoje. Antes da página 91, que é a página 90, nós não daremos todo o assunto não, tá? Nós vamos dar uma pausa aí e em uma outra aula a gente dá sequência ao conteúdo, tá? Que é para não confundir o assunto, tá legal? Então vamos lá. Múltiplos e divisores, mas no caso será só múltiplos, né? Então a palavra múltiplos vem de quê? Vem de multiplicar, né? Você vai multiplicar esses números, tá legal? Então vamos lá. Múltiplos de um número natural. No fim de semana, Marcos e Lara viajaram de trem com os pais deles até a cidade onde moram os avós. Imagine que esse trem apitou de 5 em 5 minutos. Ele apitou no ponto de partida, que é o zero, né? O zero aí é o ponto de partida. E a cada 5 minutos. Observe a imagem. Então, tem uma imagem aqui da estação, né, de trem, e aí tem o trem saindo, partindo, né? E a cada 5 minutos ele apitava. Então, começou com o zero, que foi o ponto de partida, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Isso aí nos lembra a nossa o quê? A nossa tabuada de 5, não é isso? Então, essa sequência de números 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 é chamada de sequência de múltiplos naturais de 5. No caso aí, múltiplos naturais de 5, por quê? Porque essa sequência foi de 5 em 5, certo? Agora observe, aí eu tenho um quadro aí no livro de vocês. Eu até coloquei esse pequeno quadro aqui que temos no livro, coloquei aqui no nosso quadro também. Essa sequência aqui dos múltiplos, da qual eu já falei, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E aí eu coloquei uma reticência aqui, porque os múltiplos, pessoal, eles são infinitos, tá? Você vai sempre o quê? Sempre multiplicando, eles são infinitos. Então, como eles são infinitos, precisamos estar colocando o quê? O sinalzinho de reticências, que são esses 3 pontinhos aqui. É chamada de sequência de múltiplos naturais de 5. No caso, foi o 5 porque estamos indo de 5 em 5, certo? E aí eu coloquei o exemplo também do livro, do qual a tia Aline tinha acabado de ler. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 8, 16. Porque aqui eu pulei o 7, tá? Não tem problema. E aqui eu botei 10 é múltiplo de 2. Por que 10 é múltiplo de 2? Porque quando você multiplica o 2 vezes 5, ele vai dar 10. Então, o 10 ele faz parte do múltiplo de 2. Tá legal? Como está aí no livro de vocês. Então, os números 10, 12 e 16 são múltiplos de 2, né? 10, 12 e 16, como eu coloquei aqui, os números 10, 12 e 16 são múltiplos de 2, certo? Múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação, o resultado da multiplicação, tá? É o resultado da multiplicação desse número por um número natural qualquer, ou seja, você pega no caso o 2, né? Porque é o numeral do qual a gente precisa multiplicar e vai multiplicar ele por o quê? Por um número natural. Pode ser por 1, por 2, por 0, por 1, por 2, por 3, enfim. E aí esse resultado aqui vai ser o quê? Da multiplicação vai ser o quê? Vai ser o múltiplo, tá legal? Por isso, é como se fosse o quê? Uma tabuadinha, tá? No caso do 2 aqui, seriam os múltiplos de 2, porque multiplicamos o 2, tá legal?
Bom, e aí mudando de página, tá? Indo para a página 90, essa página aqui não daremos toda, não. Para obter a sequência dos múltiplos de um número, basta multiplicá-lo por números naturais. Observe ao lado como determinar o conjunto dos múltiplos de 6. Então, se eu quero saber quais são os múltiplos de 6, eu vou multiplicar o 6 por números naturais, né? Então, eu começo lá multiplicando do 0 até onde eu quiser, né, no caso. Podemos indicar os múltiplos de 6 do seguinte modo. E aí, eu coloquei aqui, ó, 0 vezes 6, porque é como se fosse a nossa tabuadinha, né? 0 vezes 6 vai dar 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, esses aqui são os números naturais, certo? Quem que eu multipliquei aqui? Por que eu multipliquei? Por 6, porque eu preciso saber quais são os múltiplos do número 6. Então, 0 é múltiplo de 6. 6 é múltiplo de 6. E 12 também é múltiplo de 6. E aí eu poderia estar fazendo o quê? Infinitamente, né? Porque os múltiplos, como eu disse, eles são infinitos. Você pode estar sempre multiplicando eles, certo? E aí eu coloquei aqui, a sequência de múltiplos de um número diferente de 0 é infinita, tá? Então, diferente de 0, ele é infinito os números. Por isso, colocamos quem? As reticências, como eu falei, tá legal? E aí, eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente poder estar o quê? Fixando. Então, vamos descobrir quais são os múltiplos de 4. Esse M aqui representa a letrinha o quê? A palavrinha o quê? Múltiplos. Então, múltiplos vem de multiplicar. Então, eu vou sempre estar começando por quem primeiro? Primeiro, eu vou multiplicar por 0. 4 vezes 0 vai dar 0, certo? 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 2, e aí eu vou multiplicando com os números naturais na ordem crescente. 0, 1, 2, né? E aí eu vou vindo aqui de quê? De 4 em 4, certo? 0, 4, 4 vezes 3, 8. Então, também é múltiplo, certo? E agora eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 4, não é isso? 12. Peraí, Tchaline, deixa eu ver o que a Tchaline confundiu aqui. Peraí, 8. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, certo? E aí, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. E aí, eu vou colocar aqui o quê? Uma reticência. Por quê? Senão eu vou ficar fazendo os múltiplos infinitamente. Porque nós temos o quê? Porque os múltiplos, eles são infinitos, tá legal? Então, se vocês repararem aqui, eu estou indo de 4 em 4. Por quê? Porque são os múltiplos de 4, tá legal? E aí, agora eu vou ver quem são os múltiplos de 20, de 10. Vamos ver quem são os múltiplos de 10? Então, eu multiplico 10 vezes 1, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E aí eu vou fazendo esses múltiplos até eu achar onde tem que parar, tá legal? Bom, e aí assim eu vou descobrir. Então, quais são os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30. E outros mais, né? Porque se eu continuar fazendo, eu vou aqui numa reta sem fim, certo? Tá legal? Então, assim, esses 2 exemplos aqui é pra gente poder estar o quê? Fixando. Então, se eu precisar descobrir o múltiplo do qual eu preciso ver, basta eu ir multiplicando esses números aí. Mas sempre começando de quem? Do 0, tá? 0, vou multiplicar. Eu preciso sempre iniciar esses meus múltiplos sempre pelo 0, né? Porque é questão daquela tabuadinha. 0, 1, 2, 3, né? Os números naturais como nós temos aqui, certo? Então, primeiro eu preciso começar sempre multiplicando pelo 0. Depois eu venho por 1, depois por 2, por 3 e assim sucessivamente, tá legal? Só pra gente poder dar uma fixada aí. E aí, abaixo eu tenho escrito o seguinte, ó. A sequência dos múltiplos de um número diferente de 0 é infinita, por isso colocamos as reticências, que são os 3 pontinhos, tá? Só pra gente finalizar isso aí, pessoal. E aí, o que tem abaixo aí da página 90, que é o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, nós não entraremos nessa pauta hoje, não. Vamos deixar para uma outra aula. Primeiro a gente aprende os múltiplos, depois a gente parte pro MMC, tá legal? E aí na página 91
temos um exercício para estar fixando esses múltiplos aí. É uma tabuadinha que vocês vão estar multiplicando aí, fazendo essa multiplicação. Vocês vão ter que descobrir quais são os múltiplos de 3, de 7 e de 15, tá legal? Já tem um exemplo aí para vocês estarem observando, tá? Tem a questão 2, determine a sequência dos múltiplos dos números indicados em cada item. Então, na letra A eu tenho múltiplos de 8 menores que 40. Então, vocês vão precisar fazer os múltiplos de 8 e ver quais são os números menores aí que 40 que tem dentro desses múltiplos aí. Então, vocês vão começar lá multiplicando. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8 e assim vão, né? E aí vocês vão precisar ver quais são os múltiplos que estão de 40 para baixo, tá? Que são menores que 40 aí, tá? E assim com a letra B já são os maiores. Com a letra C são os compreendidos entre um e entre o outro aqui que ele está pedindo. E letra D menores também, tá? Número 3 aí tem um pequeno probleminha aí para vocês estarem resolvendo, sendo que tem que se fazer também os múltiplos também, tá legal, pessoal? Tem que se fazer os múltiplos aí desses números que estão pedindo aí na situação problema. Então, além desse exercício aqui, a tia Aline vai estar postando também uns exercícios para fixar mais esses múltiplos aí, tá legal? Então, assim, façam com bastante atenção, com bastante empenho. Qualquer coisa, estou no grupo para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, ó, beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.